A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas estreitas de Alfama, mas João não sentia o frio. Seus dedos tremiam ao rasgar o envelope amarelado, escondido no fundo de uma gaveta esquecida na casa da avó, em Lisboa. Meu amor, se você ler isso, significa que o tempo nos traiu novamente, dizia a caligrafia trêmula, e o coração de João parou. Aquelas palavras não eram para ele, mas para um homem chamado Miguel, datadas de 1942, assinadas por seu próprio avô, um segredo que explodia como uma bomba no silêncio da noite. João recuou, o papel caindo no chão de azulejos rachados, enquanto memórias fragmentadas de histórias familiares sussurradas, casamentos forçados, silêncios opressivos, ganhavam forma. Ele era gay, sim, e sempre soube que o sangue corria com sombras, mas isso. Uma carta de amor entre dois homens, escrita em plena ditadura salazarista, onde o amor assim era crime. Seu peito apertou com uma mistura de terror e fascínio. Quem era esse Miguel, e por que o avô, o homem austero das fotos emolduradas, havia enterrado tal paixão? A porta rangeu atrás dele, e uma voz ecoou da escada: João. O que você está fazendo aqui tão tarde? Era Afonso, seu melhor amigo desde a infância, agora algo mais confuso, parado na penumbra com olhos preocupados que escondiam ciúmes não ditos. Afonso desceu os degraus devagar, o casaco molhado pingando no piso, e pegou o papel antes que João pudesse impedir. Seus olhos varreram as linhas, e o rosto endureceu, não de choque, mas de reconhecimento doloroso. Eu sabia, murmurou ele, a voz rouca como o vento do Tejo. Meu avô mencionava o Miguel, um marinheiro que sumiu na guerra. Eles eram inseparáveis, diziam as lendas da família. João sentiu o mundo girar. Afonso, o rapaz hétero de fachada perfeita, casado com uma mulher que amava platonicamente, confessava agora uma herança paralela. O ar entre eles crepitava com tensão, anos de amizade tingidos por olhares roubados em festas da faculdade, toques acidentais que duravam segundos demais. Isso muda tudo, disse João, a voz falhando, enquanto Afonso se aproximava, o cheiro de chuva e colnia misturando-se ao perfume de jasmim da casa velha. Eles sentaram-se à mesa da cozinha, a lâmpada nua lançando sombras dançantes nas paredes caiadas, e leram a carta juntos, palavra por palavra. O avô de João, António, descrevia noites roubadas em tavernas escondidas do bairro alto, beijos urgentes sob o manto da escuridão, promessas de fuga para uma vida livre além do Atlântico. Mas Miguel partira para a Marinha, e a guerra os separara, ou seria o medo? Eu o esperei até o fim, mas o silêncio me matou devagar, terminava a carta, sem despedida, como se o escritor soubesse que o amor assim era uma sentença. Afonso dobrou o papel com cuidado, seus dedos roçando os de João, e pela primeira vez, não recuou. Minha família odiava segredos. Meu pai batia na minha mãe por menos que isso. Se eu soubesse antes. Seus olhos, castanhos como o vinho do Douro, fixaram-se nos de João, e o silêncio se esticou, carregado de perguntas não feitas. João se levantou abruptamente, precisando de ar, e saiu para a varanda que dava para o rio. A chuva amainara, deixando Lisboa reluzente sob as luzes da ponte 25 de Abril. Ele pensou em sua própria vida, aos 25 anos, um designer gráfico freelance em um estúdio no Chiado, saídas discretas em bares gays do Cais do Sodré, mas sempre com o peso da família conservadora, a mãe viúva que rezava rosários pela cura dele, o irmão mais velho que fingia não ver. A carta era um espelho cruel. Seu avô havia vivido no armário, casado com a avó por conveniência, gerando filhos para encobrir a dor. E agora, Afonso, hétero. Questionável. Estava ali, desenterrando fantasmas compartilhados. Volta aqui, chamou Afonso da porta, a voz baixa, vulnerável. João virou-se, e viu nos olhos do amigo o mesmo medo que o consumia, e se esse segredo os unisse, ou os destruísse. Na manhã seguinte, o sol de dezembro filtrava-se pelas persianas, e João acordou com Afonso dormindo no sofá, o braço jogado sobre o peito como se protegesse um tesouro. Eles haviam conversado até o amanhecer, traçando linhas entre as famílias. Os avós, António e o pai de Miguel, eram primos distantes, inimigos por herança de terras no Alentejo, mas unidos por um amor proibido que a guerra engolira. Precisamos encontrar Miguel, disse Afonso ao acordar, esfregando os olhos inchados. Ou o que restou dele. Isso não pode acabar em uma carta poeirenta. João riu, nervoso, imaginando a jornada, arquivos empoeirados nos arquivos nacionais, viagens a vilarejos esquecidos no interior. Mas o entusiasmo de Afonso era contagiante, e pela primeira vez, João sentiu uma faísca, não só de curiosidade, mas de algo mais profundo, um laço que transcendia a amizade. Eles começaram no Museu da Marinha, em Belém, onde o cheiro de sal e madeira velha impregnava o ar. Um arquivista idoso, com óculos grossos e sotaque madeirense, folheou registros de marinheiros desaparecidos na WWE. Miguel Santos, sim, embarcou no navio Sagres, em 1941. Relatos de torpedeamento alemão ao largo da costa africana.
Nenhum sobrevivente confirmado. Afonso apertou o punho, e João sentiu uma pontada no estômago, o avô esperara em vão. Mas o arquivista piscou, conspiratório, a uma caixa de correspondências não catalogadas. Levaram anos para abrir. Horas depois, em uma sala abafada, eles encontraram uma pilha de envelopes, e no fundo, uma foto amassada, dois jovens de braços dados em uma praia do Estoril, sorrisos desafiadores contra o mar revolto. António e Miguel, idênticos aos retratos familiares, mas livres, felizes. O impacto foi como um soco. Afonso saiu correndo para o pátio, vomitando o café da manhã, enquanto João segurava a foto, lágrimas borrando as bordas. Eles se amavam de verdade, sussurrou para si mesmo, tocando os rostos desbotados. Quando Afonso voltou, pálido mas determinado, ele puxou João para um abraço impulsivo, o primeiro real, sem desculpas. Desculpe. É só. Eu entendo agora. Meu pai era como o seu avô, casado, mas vazio. Eu não quero isso para mim. As palavras pairaram, e João sentiu o coração acelerar. Afonso, o amigo que datara garotas na faculdade para provar algo, que evitara festas onde João beijava garotos, confessava agora uma luta interna. Eles se separaram devagar, mas o toque lingered, uma promessa não verbalizada. Dias se transformaram em semanas de pesquisa febril. Viajaram para Évora, no Alentejo, onde as famílias haviam se originado, alugando um carro velho que rangia nas estradas de cortiça. Em uma taverna sombria, uma prima distante, Dona Rosa, de 80 anos com mãos enrugadas como pergaminho, serviu vinho tinto e histórias. António voltou da guerra um fantasma. Miguel era o sol dele, mas o regime. Os sussurros. Diziam que ele desertara por vícios, mas era amor, puro amor. Ela mostrou um diário escondido, entradas codificadas sobre encontros em olivais, juras eternas. Mas então, o golpe, Miguel não morreu no mar. Ele fugiu para a Espanha, com um amante espanhol. António soube, mas o orgulho parou. Afonso derrubou o copo, o vinho manchando a mesa como sangue. Traição? Perguntou, voz trêmula. João sentiu raiva borbulhar, seu avô sofrera por nada. A viagem de volta foi silenciosa, o carro cortando a noite alentejana pontilhada de estrelas. Afonso dirigia, punhos brancos no volante, e João olhava pela janela, revivendo as palavras de Dona Rosa. Se o amor pode mentir assim, o que sobra para nós, murmurou João, e Afonso parou o carro à beira da estrada, sob um céu infinito. Não minta para mim, Afonso. Você e eu. Isso é real, ou só o eco deles? Afonso virou-se, olhos flamejantes na luz dos faróis. Eu te amo desde os 18, João. Mas o medo. Minha família, a sociedade. Eu casei com ela para calar os demónios. A confissão explodiu como fogos de artifício em Sintra, e João, atordoado, beijou, um beijo hesitante, depois urgente, selando anos de negação. Mas o telefone tocou, a esposa de Afonso chamando, e a bolha estourou. Eu preciso resolver isso, disse Afonso, voz quebrada, deixando João sozinho na estrada, o coração em pedaços. De volta a Lisboa, João mergulhou no trabalho, desenhando posters para um festival que era no Lisboa Factory, mas as noites eram tormentas. Ele evitava Afonso, bloqueando chamadas, enquanto a carta original queimava em sua mente. Então, uma batida na porta, não Afonso, mas um homem de meia-idade, elegante em terno cinza, com olhos idênticos aos da foto. Eu sou o filho de Miguel. Ouvi rumores de uma carta. Chamava-se Rafael, arquiteto de Madrid, e carregava um envelope próprio, respostas nunca enviadas de Miguel a António, explicando a fuga não como traição, mas salvação. Meu pai amava-o até o fim. Fugiu para me proteger, eu nasci de um caso breve, mas ele nunca parou de escrever. Lágrimas fluíram enquanto liam juntos, na sala iluminada por velas, as palavras de Miguel e quando perdão e saudade eterna. Rafael ficou dias, e João encontrou nele um aliado inesperado, um tio postiço, gay assumido, que contava histórias de Madrid nos anos 70, bares underground e marchas pela liberdade. Mas o conflito crescia, Afonso reaparecera, divorciado em processo turbulento, família o renegando como pecado. Eu escolhi você, disse ele uma noite no mirador da Senhora do Monte, a cidade aos pés como um tapete de luzes. João hesitou, feridas frescas, mas o beijo veio, doce como pastéis de nata. Contudo, o clímax se aproximava, Dona Rosa ligou, sussurrando um segredo final, Miguel retornara a Portugal em 1960, disfarçado, e encontrar António uma última vez, em uma capela abandonada no Douro. Eles se despediram como amantes, não como fantasmas. A jornada culminou no Vale do Douro, vinhedos dourados sob o sol de verão, onde João e Afonso,
agora inseparáveis apesar das tempestades, subiram a colina até a capela em ruínas. Rafael os acompanhava, um trio unido por sangue e segredos. Dentro, gravado na pedra do altar, um coração com iniciais. A.I.M. Eles venceram, à sua maneira, disse João, voz embargada, enquanto Afonso o abraçava, o sol filtrando-se pelas frestas como bênção. Mas o twist veio em uma carta final, escondida na cruz, para quem encontrar, o amor não morre, ele renasce. Quebra o ciclo. João, tocado, jurou em silêncio, para si, para Afonso, para as gerações. Eles saíram de mãos dadas, o passado libertando o futuro, em uma Portugal que, devagar, aprendia a amar sem correntes. Afonso e João voltaram a Lisboa transformados, o divórcio finalizado em meio a escândalos familiares que ecoavam os velhos silêncios, mas eles enfrentaram juntos, protestos em frente à casa dos pais de Afonso, cartas abertas em jornais como o Público, defendendo o amor que era como herança portuguesa, não vergonha. Rafael fundou uma associação em memória dos avos, Amores Esquecidos, contando histórias de LGBTQ+, na ditadura, e João desenhou logo um coração entrelaçado com o Tejo. Conflitos surgiram, a mãe de João, devota, cortou laços, gritando herege, em uma cena dilacerante na sede de Lisboa, mas Afonso a confrontou com a carta original, forçando-a a ver o filho do filho em António. Lentamente, ela cedeu, um abraço trêmulo no rocio marcando o perdão. Anos depois, casados em uma cerimônia simples no castelo de São Jorge, com Rafael como padrinho e Dona Rosa dançando valsa alentejana, João olhava para Afonso e via não só o amor, mas a vitória sobre o medo. A carta antiga, emoldurada na parede de seu apartamento no Bairro Alto, sussurrava, segredos mexem com a história, mas o coração a reescreve. E assim, em noites de fado melancólico misturado a risos, eles viviam, livres, inteiros, eternos.